Eu vou relembrar o texto de Efésios 6, né? A nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. O que eu queria começar hoje? Eu acho que é muito importante a clareza na identificação de quem é o inimigo, né? A gente precisa saber com quem está lutando, né? Porque isso faz a gente correr o risco de lutar contra as coisas erradas. Se a gente não tiver essa clareza, a gente luta com coisas que não deveria. Ou até mesmo com os inimigos que nem são do Senhor. Então, quando ele diz a nossa luta, a primeira coisa que a gente precisa entender, se existe uma luta, é que existe um oponente. Então, é muito importante a gente ter clareza. Nós estamos diante de uma movimentação a qual existe uma oposição contra nós, contra as coisas do Senhor. Então, quando ele diz a luta, ele já coloca a ideia, além de ser uma guerra, uma batalha, ele deixa claro a ideia de que existe oposição. E a igreja não pode negligenciar essa ideia, né? A ideia da oposição. Eu percebo que na nossa teologia mais moderna, liberal, a gente comete um equívoco muito grande, que é tentar construir um tipo de evangelho mais filosófico do que espiritual. Porque os nossos métodos de funcionamento, os nossos métodos de ação, eles estão se tornando cada vez mais naturais do que espirituais. Ou seja, é meio que uma ideia de que não tem guerra, não tem luta, aquela coisa toda. E aí limita a gente a ter boas ideias para agir de forma natural. É onde o evangelho perde o poder. E ele só tem instrução para dar, né? E isso não é bom. Então, quando ele diz a nossa luta, você já tem a ideia de que você tem um oponente. Você já tem um opositor, você já tem um inimigo. Você já tem alguém que é contra você. E quando ele diz não é, ele está dizendo o quê? Você tem um inimigo, mas o seu inimigo não é isso, aquilo, enfim. Ele está dizendo, você tem um inimigo, e ele já identifica quem não é o inimigo, quem não são os opositores dessa luta. E aí depois ele diz, mas é contra. Então 3 coisas esse texto nos deixa bem claro. Nós temos oponente, isso é um fato, nós temos um inimigo. E ele deixa claro quem não é os nossos inimigos, quem não são os nossos inimigos. Ele está dizendo, seu inimigo não é seu irmão, não é sua esposa, não é seu marido, não é seu patrão. Seu inimigo não tem a ver com, não é carne e sangue. Sua inimizade não está no campo das coisas naturais e humanas. Mas o seu inimigo é invisível. Seu inimigo, ele tem poder, seu inimigo, ele está sendo intencional na oposição àquilo que vocês estão tentando desenvolver por meio do propósito de Deus. Ok? Então eu queria começar essa aula trazendo um pouco dessa ênfase na ajuda dessa nossa identificação de quem são os inimigos, quem é o inimigo e quem não é. Abre comigo Salmo 118. Salmo 118, vamos ler do 10 até o 17. Vamos lá? Salmo 118, do 10 ao 17. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimadas. Em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair. Porém, o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas.
A destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Vamos lá. Uma coisa que precisa ficar bem enfatizada para nós. Se a nossa luta não é contra carne e sangue, todas as vezes que a gente lê na palavra a respeito das guerras que o povo de Israel travou, todas as batalhas que o povo de Israel travou, a gente precisa associar isso na realidade dos nossos dias aos principados e potestades, ok? Então todas as vezes que você vai ler na palavra Davi falando sobre, os meus inimigos me cercaram, eu não sei se você já viveu isso, mas eu já me questionei muitas e muitas vezes na minha imaturidade, né? Ou nessa crescente de conhecendo a palavra do Senhor, sua vontade. Muitas vezes quando a gente lia, eu lia, por exemplo, eu sou um cara muito, muito tranquilão, então eu falava assim, rapaz, mas quem é meu inimigo, né? Eu ficava olhando assim. Logo você associa algumas coisas ou algumas pessoas. E várias vezes eu me questionava, eu falei, cara, mas se Deus diz que a gente tem que amar o próximo e tal, como é que eu vou, né? Eu sempre ficava nesse dilema, né? Quem são os inimigos? Mas como assim? Mas se alguém vem para me ferir, ou se alguém se levou... ficava nesse embate. Mas à medida que a gente vai entendendo a postura e a posição da igreja, o lugar da igreja, a gente precisa entender e deixar isso muito bem claro, muito bem definido. Vamos lá. Contra quem que Davi... Dá um exemplo de Davi, por exemplo, né? Contra quem eles guerreavam? Contra quem ele guerreava? Contra quem eles se levantavam? Ou contra quem eles se defendiam? Como nós podemos definir que tipo de inimigo é esse? De forma muito prática. Eles guerreavam ou se opunham a todos aqueles que iam contra a vontade do Senhor, contra o povo de Deus. Ou seja, se uma nação, se algum exército vinha contra Israel, automaticamente essa nação, esse exército, estava se levantando contra o próprio Senhor. Se você olhar ao longo da história, você vê a movimentação toda de Israel, você vê que é uma perseguição, parece que é inacabável, né? Mas a gente entende que toda essa influência contra exércitos e nações, ela se dá por meio de movimentações espirituais. Então, ou seja, Satanás se levanta com o propósito de anular, interromper, paralisar a obra e o funcionamento da vontade do Senhor. Beleza. Naquela realidade, que é o qual nós lemos aqui, fala exclusivamente da nação de Israel, o povo de Deus, o povo de Israel. Então, toda essa movimentação de principados e potestades despertava nações, exércitos, enfim, para lutar e guerrear contra o povo de Deus. Se nós formos entender isso numa movimentação hoje mais clara, tem gente que comete o equívoco de substituir, né? Substitui Israel pela igreja. Não, eu acho que não, isso não é... Pode-se entender o que a pessoa está querendo dizer, mas se definirmos isso de forma enfática e prática, vai se cair no equívoco de anular a realidade. Então eu prefiro dizer que essa realidade se expandiu para a igreja, né? Ela não a igreja. Quando você olhar Israel, substitui pela igreja. Não. Você entenda que se expandiu também para a igreja. Amém? Israel continua sendo perseguida, Israel continua sendo atacada e biblicamente isso vai piorar, vai aumentar e vai chegar no cúmulo, né? Onde não vai haver mais salvação a não ser a vinda do Senhor para libertar o povo de Israel. Então, essa realidade aqui, o que é? Dos inimigos que se levantam. A tendência de Satanás é fazer a gente sempre despertar inimigos à nossa volta que vão focar a nossa guerra para o lugar errado. É aí que se dá a ideia de que, cara, a Bíblia é tão clara falando que a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas parece que rasgou esse versículo da Bíblia e a gente continua dia após dia enfatizando guerra uns contra os outros. E eu falo principalmente na movimentação de igreja, ok? Irmãos, né? Essa movimentação entre nós, comunhão, unidade, porque é a forma do diabo fragmentar a igreja, né? Destruir o que é coletivo. Então o que acontece? Quando nós vemos a respeito dessas guerras, desses inimigos, nós temos que entender uma coisa: não são nossos inimigos. Amém? Uma coisa precisa ficar bem definida. Você não vai caçar os seus inimigos. Você não pode tentar buscar, mas quem são os meus? Não são os nossos inimigos. Não são meus inimigos pessoais, mas é tudo aquilo que se opõe à vontade de Deus.
Amém? Quem são esses inimigos? O que é essas coisas que se levantam, essas pessoas? São inimigos do propósito de Deus e que querem destruir a obra, aquilo que Deus está edificando. Então, como é que você identifica? Como é que eu sei que como é que eu sei que é o diabo? Como é que eu sei que é um principado, potestade? Como é que, por mais que às vezes se levanta por pessoas, e na maioria das vezes vai ser assim, é por meio de pessoas, é por meio de coisas, né? De acontecimentos, circunstâncias, mas quem é o verdadeiro inimigo? O porquê daquilo? Se não é contra, digamos que o Joey se levanta contra mim, começa a fazer um monte de coisa, e eu me sinto, cara, eu tenho que entender, mas essa luta não é contra ele, como que, da onde vem, né? Essa luta, como a Bíblia fala, é principado e potestade, ou seja, então, de forma prática, ele está sob influência de um espírito que está se levantando para quê? Para interromper, paralisar, mas não a minha vida. Aí é que a gente tem que ter essa sacada. Não é contra mim de forma aleatória. Sim, se levanta contra mim, contra a minha vida, baseado na ideia de que eu estou junto, estou inserido no cumprimento coletivo da vontade de Deus. Lembra que nós falamos naquela aula sobre Saulo indo perseguir a igreja em Damasco? Saulo estava indo perseguir a igreja, mas Jesus aparece no caminho e fala, sou eu a quem você me persegue, né? Que lógica é essa? Paulo não estava perseguindo Jesus, Paulo estava perseguindo os cristãos, mas Jesus se aparece no meio, deixando para nós uma grande lição. Jesus está dizendo, cara, o diabo não pode contra mim, por isso que ele não vem atrás de mim, mas o diabo vai contra a igreja, porque na igreja ele consegue paralisar a igreja. Então ele persegue você nas suas coisas, persegue você naquilo que você está fazendo, ele tenta paralisar aquilo. Por quê? Porque paralisando ele me impede de ser ou contribuir, cooperar, me responsabilizar, me envolver com aquilo que é coletivo. Fragmentando as pessoas, os cristãos, o corpo não se edifica, a igreja não se edifica. Então, como que a gente faz para diferenciar essa luta é minha contra as minhas coisas? Porque a gente tem que ir afunilando tudo isso baseado na vontade do Senhor. Então, por que Davi estava aqui falando, os meus inimigos, o Senhor me livrou dos meus inimigos, tal? Ele não está falando de forma pessoal. Ele não está falando de forma... a igreja comete muito esse erro. A gente se coloca no lugar de Davi, né? A gente se coloca no lugar de Israel, a gente se coloca, ou colocamos outras pessoas, né? Que a gente, a sogra, por exemplo, a gente coloca no lugar aqui desse inimigo, né? Desse exército contra, a gente tem essa ideia de fazer isso. Não, mas por que Davi está falando dos meus inimigos? Davi não servia seus próprios propósitos. Davi era alguém que servia a um propósito maior, que era a vontade do Senhor, e em prol da vontade do Senhor, em prol do povo de Deus, em prol de Israel, da nação de Israel. Então, a gente precisa saber identificar de forma clara o inimigo corretamente, ok? Então, toda vez que você lê a respeito dessas guerras, dessas batalhas, tira o eu, sabe? Tira o fulano, o meu patrão, o meu emprego, a economia, tira essas coisas e coloca diante disso tudo aquilo que Paulo diz que é a luta da igreja contra principados e potestades. Mas por que eles se levantam? E elas também se levantam com o propósito de interromper o avanço da obra do Senhor, principalmente se eu estou inserido nisso, principalmente se eu me coloquei nesse lugar, se eu me coloquei nessa movimentação. Então, de forma resumida, quem é o inimigo? Inimigo é tudo aquilo que se opõe ao cumprimento da vontade do Senhor. E como é que eu sei mas por que ele está tocando eu? Por quê? Porque eu faço parte dessa movimentação coletiva ao qual vai cooperar com a vontade do Senhor. Então, paralisando ele, a igreja se enfraquece. A movimentação, a edificação, não a igreja de Cristo num todo, nós estamos falando, mas dessa igreja, dessa comunidade que o Senhor fez nascer, dessa movimentação coletiva que o Senhor fez nascer. Então a gente precisa identificar quem são e principalmente saber entender que não são os nossos inimigos. Não é o meu inimigo. Não é contra as minhas coisas. Não é contra... Não, isso é só uma forma de ele interromper o todo. Mas o foco do diabo sempre vai ser paralisar o avanço da vontade de Deus. A nossa ideia, a nossa teologia, né, mais moderna, ela é tão voltada para o eu,
que a gente acha que tem até um diabo particular, a gente acha que tem, né? Não, porque o diabo quer destruir minha vida, né? Pô, eu sou tão importante, sou tão... Não, o diabo o propósito dele é paralisar o avanço da obra do Senhor. Só que o avanço da obra do Senhor inclui a minha vida, inclui a sua vida, inclui a minha casa, o que você faz, sua profissão, sua movimentação. Então, meio que não muda nada, mas é bom a gente deixar essas coisas, né, pontuadas. Por quê? Porque senão a gente vai entrar num lugar, às vezes, de vitimismo. Ou a gente vai entrar num lugar de, a gente vai se sentir frágil, enfraquecido demais, a gente vai se sentir isolado demais. Ou vai fazer a gente buscar a solução para isso também de forma individualista, também de forma do eu, sabe? Eu estou indo buscar a minha solução. Não, tudo tem a ver com a movimentação coletiva. Porque Cristo está edificando um corpo. Amém? É nisso que o Senhor está trabalhando. Então, aprenda a identificar essas coisas, amém? Aprenda a saber quem são seus inimigos de verdade. Aprenda a focar na fonte, né, desse poder que está se levantando contrário ao que você faz, ao que nós estamos fazendo, ao que nós estamos nos movimentando. Amém, gente? Ficou claro? Tá. Quando nós identificamos, quando a gente aprende, né? Identificar os inimigos de forma correta, né? Os inimigos corretos, é aí que entra a espada do Espírito, que é a palavra. Amém? Por exemplo, vamos ler o versículo 10, o 11 e o 12. Ele diz assim: todas as nações me cercaram. Aí a gente já começa a ter uma nova percepção. Falou, cara, a gente já começa assim, mano, o diabo se levantou contra mim. Tipo, não é... Quando ele fala, todas as nações me cercaram, o que ele está dizendo? Todos os inimigos de Deus, ou seja, os inimigos da vontade de Deus, tudo aquilo que se opõe ao cumprimento da vontade do Senhor, me cercou. Mas em nome do Senhor, as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor, as destruí. Por que Davi se coloca nesse lugar, então ele fala eu? Cara, porque ele estava nesse lugar de autoridade, ele estava nesse lugar de liderança, ele estava nesse lugar onde ele conduzia o povo de Deus, o exército do Senhor. Então o diabo sabe que se tocasse nele, todo o exército se fragmentava. Foi o que aconteceu com Saul, não foi? Se o diabo consegue tocar no cara ali, no caso, que estava com a autoridade, que estava na liderança, o cara que tinha a caneta na mão, logo a nação se perdia, a nação se corrompia. Isso foi ao longo da história. Quando reis se levantavam, reis que não serviam a Deus, reis que não serviam ao propósito de Deus, o que acontecia? A nação se fragmentava, a nação caía em pecado, a nação caía em idolatria. Não é assim? Não era, gente. Quando se levantava um rei justo que servia a Deus, o que acontecia? A nação se consertava, se arrependia. Não é assim? Continua do mesmo jeito. Só que Davi tinha essa... Ô Vitor, pega uma aguinha para mim lá, por favor. Eu esqueci de encher. Coloca lá na... Então ele está falando, cara, tudo aqui, versículo 10. Tudo aquilo que se opõe a Deus, tudo aquilo que tenta anular, impedir o propósito, o funcionamento da vontade de Deus, me cercou. O inferno se levantou contra mim, mas em nome do Senhor as destruí. Me cercaram de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém, como fogo em espinhos foram queimadas. Em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. Cara, veja que Davi, ele usa duas expressões aqui bem... imagina um enxame de abelha te cercando, né? Não é... Ele não está falando de qualquer coisinha, né? Ele está, cara, um enxame de abelha veio, as abelhas, é como abelhas me cercando, né? E outra coisa, o versículo 13, ele fala, empurraram-me violentamente. Ou seja, ele está falando, cara, há um embate, meu amigo, não tem jeito. Os caras vêm com força, os caras vêm com tudo. Na minha outra versão diz assim, meus inimigos fizeram todo o possível para me derrubar, mas o Senhor me sustentou, o Senhor me amparou. Qual que é a chave aqui? Vamos lá. Então, tenta construir comigo. Vamos voltar. Então, a gente identifica
identificou o inimigo. O inimigo, na verdade, o que é o inimigo? Quem é? É tudo aquilo que se opõe ao que Deus quer construir. Amém? Inimigo é tudo aquilo que se opõe ao que Deus está edificando. Beleza. Então, se o inimigo está se levantando, está se movimentando para destruir, paralisar, anular aquilo que Deus está edificando, nós fazemos parte disso, nós temos autoridade nessa movimentação. O Senhor nos colocou com Ele nesse lugar de autoridade. O Senhor nos deu essas chaves para vencer, né, avançar contra as portas do inferno, tal. Com que arma? Nós já estudamos sobre isso. Qual é a arma que a gente usa para lutar contra o inimigo? Vamos lá. Qual que é a espada do Espírito? É por isso que Davi se levanta e fala: mas em nome do Senhor as destruir. Aí vamos lá. No caso dele, ele literalmente foi para a espada, né? Literalmente ele foi para a guerra. Não é a nossa realidade hoje. Mas a nossa guerra é contra quem? Principados e potestades. Ou seja, é aí que entra o funcionamento das palavras que a gente usa, as palavras de fé. Obrigado, Vitor. É aqui que entra, é aqui que faz sentido, irmãos, nós usarmos as palavras corretas para declarar. Porque, por exemplo, assim, vamos lá. Digamos que aconteceu uma coisa na minha vida. A gente foi ensinado, de qualquer forma, a gente usar tudo, tipo, no final das nossas frases. A gente usa o quê? No final de uma oração, de uma frase de oração. Em nome de Jesus, não é? Só que a gente foi ensinado disso, e eu não estou anulando isso, tá, gente? Eu estou falando que a gente precisa entender o tempo e a estação e o nível de maturidade que a gente está entrando. Não estou dizendo que isso era errado, não. Eu estou dizendo que, de forma bíblica, de forma como a gente precisa se mover hoje, e debaixo daquilo que a gente está entendendo, o que eu uso em nome do Senhor? Como é que eu tenho autoridade e essa liberdade para literalmente falar em nome do Senhor? Quando eu estou literalmente falando em nome do Senhor. Quando eu estou literalmente agindo em nome do Senhor. Davi não fala assim: os inimigos se levantaram, o exército vizinho se levantou, eu fui lá e matei os caras. Davi está meio que justificando a matança, né? No bom sentido da palavra. Ele está dizendo: cara, em nome do Senhor, eu fui lá e tive que matar os caras. Pô. Os caras se levantaram, está na minha autoridade, está na minha responsabilidade. Eu preciso me levantar, então eu convoquei o exército, convoquei o povo, os meus guerreiros treinados aqui, e nós, em nome do Senhor. Mas por que ele fala em nome do Senhor? Porque ele literalmente estava guerreando em nome do Senhor. Não eram suas próprias guerras, não eram suas próprias... Cara, eu não sei se você percebe, mas às vezes a gente arruma inimigo que não é de Deus. Tipo, eu boto o Joey como meu inimigo, mas o Joey não é inimigo de Deus. O meu patrão é meu inimigo. Não, mas meu ex-patrão. Não, cara, mas Deus não é inimigo do meu ex-patrão. Deus não é inimigo do cara. Deus não... minha sogra... Não, Deus não é inimigo da minha sogra. Deus quer salvar todo mundo. Deus quer que o evangelho alcance. Deus quer que essas pessoas sejam transformadas. Então percebe como a gente, às vezes, de forma imatura e equivocada, a gente arruma inimigo para Deus que não é inimigo de Deus. A gente arruma circunstâncias, pessoas, coisas para guerrear contra, e Deus está falando: não, meu filho, mas eu quero salvar a tua sogra, eu não quero matar ela, eu quero também alcançar a tua sogra. Então, por que Davi usa esse termo? Em nome do Senhor nós vamos contra, em nome... Nossa, aí tem inúmeros salmos usando esses termos. Passaríamos aqui dias falando sobre isso, ou relatando esses textos. Mas por que ele se levanta em nome? Porque não era a causa dele. Tem uma coisa ligada lá dentro? Não era a causa dele. Amém? Não era a circunstância dele. Não era uma guerra que ele inventou, um inimigo que ele inventou. Não, ele estava falando... Não, é mais ou menos Davi. Cara, eu não tenho mais guerra minha. Eu não tenho luta pessoal. Eu entreguei minha vida para o Senhor. Eu estou agora à disposição do funcionamento né? Eu estou à disposição da obra do Senhor. Então, tudo que se levanta contra, não é contra mim, não é pessoal. É contra o funcionamento da vontade do Senhor. É aí que se usa as palavras de fé corretamente. E é nisso que nós vamos ter que aprender a orar, declarando as palavras, declarando as sentenças, os textos, o que a palavra ensina, em nome do Senhor, por causa do Senhor, usando a palavra como a espada do Espírito. Porque se realmente essas guerras forem guerras que se opõem ao que o Senhor quer desenvolver. Né? Às vezes eu tenho um alvo, tenho um sonho pessoal e uma coisa lá. Às vezes eu planejei errado, às vezes eu fiz uma coisa errada. Aí deu errado. O que a gente já fala? O inimigo se levantou. Né? Às vezes a gente foi negligente, a gente foi
é imaturo com alguma coisa, a gente fez de forma errada ou administrou de forma errada, aí a consequência, tipo, a conta deu negativa. O que a gente já disse? Cara, o inimigo se levantou contra mim. Aí a gente começa a declarar as coisas em nome do Senhor, mas cara, não é uma guerra do Senhor. Não é, Jessé, mas Deus não é misericordioso. Mas até quando a gente quer ficar nesse lugar de imaturidade comendo das migalhas, né? Até quando a gente quer ser aquele bebezinho que chora e a mãe vai, então pega o bico, né? Pega o celular, vai assistir um pouquinho. Pega uma madeira aqui, né? O propósito não é que a gente fique sempre nessa ideia das migalhas, né? Mas ele me ouve. Claro, é óbvio. Mas Deus quer nos desenvolver, Deus quer nos fazer crescer, Deus quer nos tirar desse jardim de infância e nos colocar em outro nível, né? Enfim. Então, o que dá essa autoridade para Davi falar, não, em nome do Senhor? Porque ele não lutava uma guerra dele, não lutava uma luta que era dele. Mas era contra ele. Sim, porque se tocando nele, tocava no avanço das coisas do Senhor. Então a maioria das guerras que a gente enfrenta, irmão, não são pessoais. A maioria das guerras, lutas, dificuldades, enfim, seja qual a arma que Satanás usa, a forma que ele usa, são para paralisar, no fundo, paralisar o avanço da vontade do Senhor. Porque crentes derrotados não edificam uma igreja, né? Crentes debaixo de medo, de opressão, de intimidação, crentes que não têm fé, que não têm confiança, crentes que não acreditam mais na comunhão, na edificação do corpo, não agregam em nada. Por isso que hoje temos igrejas cheias de indivíduos, por isso que temos igrejas top, que tocam na alma e no sentimento, por isso que temos igrejas, cara, com muita palavra legal, com uma sessão terapêutica, mas não toca o céu, não liberta cativo, só faz manutenção de crente. Ou quando agrega pessoas, agrega simpatizantes de Cristo, não discípulos. Pessoas que vão até onde Jesus faz o que elas precisam. Mas não que tocam, cara, que não converte verdadeiramente, que não transforma verdadeiramente, que não abre os olhos, não liberta cativo. Então, o que Davi estava falando quando ele diz assim, mas em nome do Senhor as destruí? Ele dá voz à sua fé. Nós precisamos dar voz à nossa fé. Mas não a fé para conquistar. É a fé para agir em nome do Senhor. É uma fé para derrotar o inimigo invisível. É uma fé para conquistar uma cidade. Irmãos, nós temos todo o direito e autoridade bíblica para passarmos o resto da nossa vida, nossos dias aqui orando, dizendo que Deus é Deus de Portugal, pedindo para Deus salvar essa nação, pedindo para... Por quê? Porque é isso que Deus quer fazer. Mas por que o Senhor não faz? Lembra, temos falado desde semana passada. É necessário que um portal se abra para que ele entre. Porque do Senhor já é a terra, do Senhor já é Portugal. Só falta que uma porta se abra aqui e a nossa mente comece a transformar. A nossa mentalidade começa a transformar, o nosso entendimento, as escamas começam a cair e a gente começa a ser possuído dessa autoridade, desse poder para falar em nome do Senhor, fazer em nome do Senhor. E para pouco a pouco ir recuando o império das trevas. A gente hoje, irmãos, mesmo que de forma simples e pequena, a gente já vive hoje numa movimentação de igreja local, cara, como alguém que já venceu muita coisa. Eu sei porque, cara, eu conheço muita igreja aqui na Europa, conheço muitos pastores na Europa, já rodei em muito lugar por aqui, cara, mano, os caras não sabem o que estão fazendo, os caras estão totalmente intimidados, debaixo de confusão, muita, tipo assim, não sabe o que é, para onde vai, como... E eu não estou falando, os caras estão ferrados. Não é isso. Eu estou dizendo que o Senhor está nos levantando, nos trazendo entendimento, clareza, poder e autoridade, até mesmo para ajudar esses irmãos, para tocar esses irmãos. A nossa movimentação, cara, basta que dois, a Bíblia diz que é 2 ou 3, basta que 2 ou 3. Cara, o céu de uma nação pode abrir. Basta que uma comunidade sendo edificada de forma saudável, bíblica, e principalmente sair desse campo natural da filosofia, entrando numa movimentação espiritual, cara, ela pode salvar uma nação inteira, uma cidade inteira. Então, eu já percebo aqui no nosso meio coisas acontecendo que já não são coisas normais da realidade, principalmente uma realidade aqui na Europa, de muitas congregações aqui na Europa, de muitos irmãos, da forma como muitos irmãos vivem ou edificam igreja. Então, a gente tem que entender que, mesmo que de forma ainda pequena, embrionária, nós já estamos tocando os céus.
Já estamos, se você olhar para a sua vida, você vai perceber que você já é um avanço. Se eu olhar para a minha vida, minha história, minhas limitações, eu já vou perceber que por causa dessa movimentação constante e perseverante na vontade do Senhor, naquilo que Ele quer fazer, o Senhor já vai nos enchendo de autoridade. O Senhor já começa a agregar, construir, edificar coisas, juntar pessoas, a gente já percebe, uau, aquilo que a gente viveu domingo aqui, né? Os dias de cumprimento que a gente está entrando, está vivendo, aquilo ali já é sinalizador de uma coisa. Cara, não é uma coisa simples, né? Não é uma coisa natural, não é uma coisa assim, não, já é um avanço da igreja contra esses principados e potestades. Se nós estamos aqui engajados nessa missão, nós já somos cumprimento disso. Por quê? Porque os nossos olhos estão se abrindo. Se os nossos olhos estão se abrindo, significa que já estamos saindo desse cativeiro, desse espírito, desse mundo que age para cegar o entendimento, para limitar o entendimento, para suprimir a gente no canto da parede com medo, né, enfim, insegurança, com tantas outras coisas. Então, quando Davi declara em nome do Senhor as destruir, ele está colocando essa voz, está dando voz a essa fé que ele tem. Ele acreditava verdadeiramente. Davi acreditava verdadeiramente que não importa. Está caindo tudo. Cai em nós. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção numa coisa. Davi acreditava que ele podia lutar com 10 homens e ele ganhava de um exército de 1000. Cara, isso é loucura. Não é loucura, é fé. Porque ele estava lutando em nome do Senhor. Ele não precisava ter só os melhores guerreiros, ele precisava do Senhor com ele. Por isso que Davi, diante das guerras, antes de guerrear, ele consultava a Deus. Como é que o chefe de um exército vai consultar a Deus para fazer uma guerra? Não era obrigação dele guerrear, mas ele queria ter a convicção que ele estava indo com Deus. Porque ele saía de casa já vitorioso. Tipo assim, nós vamos lutar com os caras, mas tipo assim, Deus falou que é para eu ir, então acabou. Ele já saía de casa vencendo. Isso é tão louco que você está falando na questão da fé, né? A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Mas eu posso ter fé em várias coisas. Aquilo que eu ouço. Então você está falando de Davi, né? Ele ouviu, teve fé, mas na palavra de Deus. Eu acho que é esse lugar que a gente estamos avançando, né? Ter esse é isso aí. Para permanecer na fé, não no que o diabo está falando, não no que a gente acha, mas na palavra de Deus, no que ele está falando. Isso é realizar a vontade de Deus pela fé. Eu disse, também tem os valentes de Davi, né? Sim. Os valentes de Davi, eles entendiam o que eles estavam protegendo. Sim. Não era nenhuma palavra, não precisava nenhuma palavra. Sim. Eles entendiam o que estava e a história dos 3 derrotaram até exércitos sozinhos. Né? Sim. 800 homens. Sim. Gideão. Cara, é Davi com Golias, né? Você vem, né, contra mim com espadas, mas eu vou contra ti. Cara, era impensável um menino ganhar de um gigante. Mas isso é botar a fé em prática. Mas a gente usa esse termo para tudo, né? Eu vou investir na bolsa de valor. Não, mas eu tenho fé, né? A gente usa essa fé irresponsável, uma fé cega, é uma fé equivocada, né? É uma fé baseada, na verdade é pensamento positivo, nem fé direito é, né? Eu vou, que nem o Luiz, torcer pro Santos, ele tem fé, né? Ele tem, cara, isso não é fé, mano, isso é pensamento positivo. Então assim, isso é usar a fé em favor do cumprimento da vontade do Senhor, entendeu? Então, por que isso é declarar palavras de fé? Então, quando eu falo dessas coisas, eu dou esses exemplos, eu não estou dizendo, então não vamos mais usar esses termos. Não, a gente precisa usar. Bom, de novo, qual que é a arma da nossa batalha? A espada. Qual que é a espada? Então, a gente guerreia verbalizando essa fé, verbalizando a palavra. Então, você vai ver, pode ler os salmos inteiros, você vai ver a todo tempo. Parece que, só que quem não tem discernimento vai confundir essa fé com pensamento positivo. Vai usurpar dessa fé que Davi tinha em nome do Senhor para usar essa fé para ele mesmo, para aquilo que eu quero, para aquilo que eu desejo.
E sim, isso faz sentido se aquilo que eu quero e desejo está cooperando com a edificação da vontade do Senhor. Então, agora, voltando, né, à nossa ideia coletiva, da oração coletiva, dos nossos ajuntamentos, né, das nossas reuniões, dos cultos, todas essas movimentações precisam ser baseadas no uso da fé. Qual fé? A palavra. É a confiança de que Deus vai cumprir seu plano, se nós estamos abraçados ao plano e à vontade dele. Então, vamos lá. Palavras sobre coisas inexistentes que nós desejamos que venha à existência, ou seja, palavras de fé, elas têm efeito e devem ser ditas quando declaramos segundo a vontade do Senhor. A palavra de Deus que fé é o quê? Como é que é? Fé é o quê? O que é o fé? Mais alto. Alguém, só um fala para todo mundo ouvir. Vai lá, fala aí. Não se vê, não, mas se espera. Então assim, cara, o que é? Como é que nós liberamos palavras? Então aí a gente volta para o equívoco. Cara, eu estou precisando... Gente, se fosse verdadeiramente assim... Olha que loucura que a gente vive, que religiosidade cega. Se fosse assim, a gente não precisaria trabalhar. A gente mentalizaria, né? Ou usaria a fé em favor... Tipo assim, Senhor, eu quero um carro novo. Pronto, eu quero um carro novo. Amém. Eu quero um carro novo. Então, se fosse para usar a fé dessa forma, a gente não precisaria trabalhar. Porque a gente trabalha, conquista, faz, a gente não sabe se isso é força do nosso trabalho, se é fé, se foi Deus que deu. A gente vive nessa confusão, né? No fim a gente dá glória a Deus, pelo menos isso, né? Ainda bem, pelo menos a gente fala, não, foi Deus, claro. Pelo menos isso a gente faz. Mas é uma mistura de coisas que a gente não sabe explicar, nem a gente mesmo sabe como acreditar nisso tudo. Então essa ideia de, por meio de palavras, trazer à existência coisas que não existem, ela funciona e deve ser usada se for para o cumprimento da vontade do Senhor, em favor do Senhor. É aquilo que eu sempre digo, cara, para melhorar de vida, eu não preciso de Jesus. Melhorar a vida financeira, a gente não precisa? Trabalha, se organiza, né, faz um curso, vai... mas o Senhor fez tantos milagres. Sim, Ele faz, e Ele sempre fará, Ele abençoa. Cara, Deus sempre fará isso. Mas aqui nós estamos falando da nossa movimentação coletiva como igreja. Aqui nós estamos tentando tirar a ideia de eu usar Deus apenas em favor daquilo que eu sonho e espero, para, de fato, porque isso é uma verdade, Deus quer nos abençoar, isso é um fato, Deus quer transformar. Mas, irmãos, existe um pós isso. O Senhor usa todas essas coisas como forma de se revelar. O Senhor usa essas formas, todas essas coisas, como forma de mostrar quem Ele é, o que Ele pode fazer, mas a fim de dizer, meu filho, beleza, agora é o seguinte, agora eu tenho uma medida para você, vem para o meu reino. Agora, entra numa medida de sujeição. Você está aqui correndo atrás das suas coisas, beleza, deixa eu te mostrar a minha boa, perfeita e agradável vontade. É aí onde entra, a gente se mistura na massa. É aí onde a gente se torna um com o corpo, com a igreja, e já não sou mais eu, é a vontade do Senhor, é a vontade coletiva, é aquilo que Ele está edificando. Então essa ideia de usar palavras, né, em coisas que não existem, para que ela venha, se for usado isso, em favor, em prol da vontade do Senhor, cara, a igreja vai desenvolver e vai cumprir o seu papel. Mais uma vez eu repito, estamos diante de um dilema. Estamos diante de uma decisão muito importante para as nossas vidas e para o nosso futuro. A gente realmente quer entrar nessa medida coletiva? A gente está igual o jovem rico. Talvez não sejamos ricos, mas estamos igual aquele jovem, né? Diante de uma decisão: salvação ou reino? Né? Já bugou a cabeça de uns aí. Mas você quer ficar só até onde eu posso fazer, ou você quer entrar, você quer ser meu discípulo, você quer entrar numa vontade boa, perfeita e agradável? Você quer fazer parte daquilo que eu estou edificando? Você quer ficar como alguém que recebe, né, as migalhas, ou você quer agora entrar num nível de autoridade? Nós estamos diante desse dilema. A igreja dos nossos dias está igual aquele jovem. O que nós queremos? Só ser abençoados por Deus, ou queremos fazer parte do reino? Nós temos que tomar uma decisão. Cada um de nós precisa tomar uma decisão. Vou falar o que eu falei domingo, né? Eu vou enfatizar mais isso que eu enfatizei domingo. Eu nunca pedi para ninguém sair do seu emprego.
nunca pedi para ninguém abandonar seu trabalho. Quando eu falo de perder, não estou falando para ninguém aqui, não, então abre mão da sua vida inteira. Não. Isso é fácil. Seria fácil demais para nós perder essas coisas. Difícil para nós é perder o controle da nossa vida, é o governo. E é isso que Jesus estava convidando o jovem rico para viver. Era o governo do Senhor. Era a vontade do Senhor, não as coisas. Jesus usou o termo do dinheiro porque era o que era o Senhor sobre ele. Jesus poderia usar qualquer outra coisa, né? A mulher samaritana, ele fala dos seus maridos, né? Fala, os discípulos ali que estavam pescando, o Senhor fala dos peixes, né? Deus vai lá, faz um milagre, enche o barco e diz assim, agora deixa o barco, né? É aquele que queria enterrar os pais, né? Então, se usa uma... Então, gente, é muito maior do que isso. Se abandonar a sua profissão. Claro, eu acredito que Deus pede isso mesmo. Eu sou prova disso. Tem muitos que Deus tem esse chamado específico, enfim. Mas, de forma geral, todos os discípulos, todos os cristãos, toda a igreja tem essa responsabilidade de entregar o governo e o senhorio da sua vida, a liderança da igreja para o Senhor e para a sua vontade. Amém? Eu vou usar um texto aqui que vai ficar bem clara essa ideia de usarmos a palavra para guerrear. Parar de usurpar das sentenças bíblicas que homens de Deus usaram em favor de Deus, da sua vontade, e usar para nós de forma aleatória. Abre comigo Salmo 149. Olha que precioso esse capítulo. E ele enfatiza algo aqui que para mim é muito claro. Vai lá, Alisson, lê bem alto aí. Voz de trovão. 149. Todo. Aleluia. Cante ao Senhor um cântico novo. Louvem-no na Assembleia dos Fiéis. Alegre-se Israel no seu Criador. Exulte o povo de Sião no seu Rei. Louvem o seu nome com danças. Ofereçam-lhe músicas com tamborim e harpa. O Senhor agrada-se do seu povo. Ele coroa de vitórias oprimidos. Regozijem-se os fiéis nessa glória, e em seu leito cantem alegremente. Altos louvores estejam nos seus lábios, e uma espada de 2 gumes nas suas mãos, para impor vingança às nações e trazer castigo aos povos, para prender os seus reis com grilhões e os seus nobres com algemas de ferro, para executar a sentença escrita contra eles. Esta é a glória de todos os seus fiéis. Aleluia. Olha o versículo 9. Cara, mano, isso aqui resume tudo que eu disse. Lê o versículo 9. Para executar a sentença escrita contra eles. Esta é a glória de todos os seus fiéis. Aleluia. O que Davi está dizendo aqui, irmão? Olha para mim. Olha aqui para mim. Davi está dizendo que já existe uma sentença escrita nos céus, enfim, na vontade de Deus, no propósito eterno de Deus, contra esses inimigos. Então, o que Davi está dizendo, o que ele está fazendo aqui? O que ele diz que ele está executando o quê? Aquilo que já é da vontade do Senhor. Davi, por meio do povo de Israel, assim como nós, por meio da igreja, por meio dos cristãos, o nosso chamado é executar as sentenças escritas do Senhor. Por isso que Davi, ele tinha, cara, essa ousadia, essa intrepidez de ir, de falar, de guerrear, ele falava em nome do Senhor, ele tinha... Por quê? Porque ele apenas identificou as sentenças escritas, ou seja, ele já entendia qual era a vontade do Senhor. Ele apenas declarava, ele apenas executava. Por que a nossa igreja é tão inoperante? Porque nós estamos com o coração dividido entre o que nós queremos e as coisas que Deus quer. O problema é que agora nós estamos descobrindo as coisas que Deus quer. E nós estamos diante de um dilema. Porque a gente vai ter que, ou a gente abraça o que o Senhor quer, ou a gente vai ter que deixar bem claro para Deus e para nós mesmos que o que nós estamos vivendo é apenas para buscar aquilo que para nós é mais importante e interessante. Porque entrar para esse outro time, para essa ideia,
do que é a vontade, o propósito coletivo de Deus, a gente sabe que vai ter que renunciar a algumas coisas. A gente sabe que vai ter que negar a nossa própria liderança, do nosso coração enganoso, ou do nosso próprio vai e vem, para onde vai, como faz. Então Davi estava falando, cara, porque é engraçado, cara, você vê uma nação tão oprimida, tão perseguida, tanta guerra, tanta luta, e o que ele mais fala é sobre cantar, sobre adorar, sobre louvar. E o que eram essas canções? O que era essa adoração? O que eram esses louvores? Eram as sentenças escritas do Senhor. Então quando Davi fala, Senhor, o vizinho ali, o exército vizinho está vindo contra mim, devo ir ou não devo? O Senhor, vai Davi, vai que eu estou contigo. Pronto, Davi chegava lá, cara, ele falava, eu estou vindo aqui contra vocês em nome do Senhor, então já era para vocês. Sacava a espada e ia para cima, meu amigo. O que ele estava fazendo ali? Executando as sentenças escritas do Senhor. Ele estava executando aquilo que já era a vontade do Senhor. Ficou claro esse texto? Deu para entender? Não é difícil, cara, não é estranho seguir um Deus que a gente ora e ele não faz o que a gente pede? Já deram profecia para mim que ia ter carro importado, um monte de coisa. Se eu estivesse esperando até hoje o cumprimento dessas profecias, eu tava... Tipo assim, e não é ruim, cara, servir um Deus que você pede, né? Fala, faz as coisas, às vezes assim, e não... É por isso que muitos vão... Cara, qual é a realidade do mundo nos últimos dias? Frieza, apostasia. Por quê? Mano, olha, presta atenção, olha que loucura isso, gente. A Bíblia não diz que Jesus vem quando o evangelho for pregado a todos os povos? Ao mesmo tempo, a Bíblia diz que o amor de muitos vai... Como assim? Todo mundo vai saber de Jesus e vai ter muita gente sem amor e sem fé? É um paradoxo. Está vendo como não é a pregação pela pregação? Como não é o evangelismo pelo evangelismo? É o fazer pelo fazer, o falar pelo falar? Não é o saber pelo saber? Como é que todo mundo vai saber e o número de pessoas vai estar gigante, de pessoas sem fé, sem amor? Pessoas que vão abandonar a fé. Porque, irmão, da mesma medida que cresce o número de conversões, cresce o número dos desertores, né? Teve até um exemplo agora, né, de uma missionária em Lisboa, né? Que se converteu ao islamismo. Pregava em várias praças e tal. Inclusive contra a religião. Mano, é surreal a realidade que está diante de nós. Ela disse que foram 4 horas de conversa com o cara que começou a... Uma vida inteira pregando Jesus, em 4 horas de conversa, ela... Ela pregava a Europa toda. E não era qualquer pessoa não, né? Não era o irmãozinho ali da igreja, não. Ela era bem conhecida, né? Era tipo Dunamis daqui da Europa. Ela caminhava assim. Gente, olha a realidade que está diante de nós. Como que... Vamos lá, então, aí agora pode ser coisa da minha cabeça, mas assim, o que vai levar tanta gente ao esfriamento, apostasia, ao meu ver, é uma fé baseada sobre um evangelho equivocado. É uma fé baseada sobre um evangelho Nutella. Sobre um evangelho que não é o bíblico. É sobre a filosofia do evangelho. São crentes baseados, né, sobre essa filosofia. São os simpatizantes de Jesus. Amém? E eles não, cara, eles tinham uma outra realidade. Então os louvores, as canções, para eles era como uma arma. A adoração era uma arma. Toda a movimentação era baseada nas sentenças escritas do Senhor. Então ele tinha ousadia para ir. Nós queremos usurpar dessa ousadia só com o nosso próprio bem. Então a autoridade que carregamos só pode ser executada naquilo que é da vontade de Deus. Amém? Essa ideia de usar
palavras de fé, né? Decretos, não, eu declaro em nome do Senhor. Né? Essa ideia de falar para atrair as coisas, né, como meio para conquistar o que desejamos é totalmente equivocada. Se fosse assim, nós poderíamos... Cara, imagina, nós poderíamos usar a palavra de fé para... Pô, nós estaria bem pra caramba na vida, né? Use palavra de fé e fique em casa de braço cruzado, para você ver a fé no final, a lapada que você vai levar. Ah, mas o Senhor faz milagre. Faz. Tem milagre que eu gosto de chamar de socorro. Ao invés de falar, pô, Deus fez um milagre, eu falo assim, cara, Deus me socorreu, mano. Só para mim não ter essa ideia de que eu devo viver dessa forma para sempre. Ou devo viver nas minhas meninices para sempre. Ou devo viver nas minhas irresponsabilidades para sempre. Então eu prefiro falar, cara, Deus me socorreu. Porque essa ideia do milagre vai... Não, pô, pronto, alcançamos o nosso auge. Encontrar alguém que faz milagre para nós. Que milagre não é mágico. É. Não é um gênio da lâmpada. Exatamente. E o outro ponto anterior, se pessoas que viveram com Jesus, andaram com Jesus, viram os milagres que Jesus fez, ouviram as palavras de Jesus, não acreditaram nele, imagina as pessoas dessa era, onde cada um cria a sua verdade, e Uhum. a liberalidade que há hoje em dia, onde as pessoas criam seus próprios deuses e criam as suas próprias regras, destrói tudo que eles conhecem e vivem. Não, e a vida de Jesus, para mim, a vida de Paulo, ela esclarece bem isso que você está falando, porque pessoas andaram com Jesus, viram Jesus e não se deixaram ser governados por Jesus, não se tornaram discípulos de Jesus. Paulo, que não andou com Jesus, que não viveu com Jesus, teve um encontro com Jesus. E a importância do encontro com o Espírito, cara, é o abrir de olhos que só o Espírito promove. Porque o que Paulo teve foi isso. Ninguém convenceu Paulo. O Senhor encontrou Paulo. Cara, Paulo teve um encontro com Jesus por meio do Espírito, cara. Tipo, as escamas caíram dos olhos. E muitos viram Jesus com escamas nos olhos. A importância da gente buscar o Senhor. A importância da oração, a importância da devoção. Amém? A importância, cara, de uma prática espiritual de vida, das disciplinas espirituais. Todo dia, toda semana, constantemente. Amém? Ó, presta atenção numa coisa. Se você está envolvido e em favor da obra de Deus, Deus fará em seu favor aquilo que seja necessário para guardar você e suprir, para que você avance no cumprimento da missão. Isso é tão louco, porque assim, é aquela ideia que eu sempre falo, cara, eu nunca tenho o que eu quero, mas o que eu preciso para cumprir a missão eu tenho. O que me falta é para os meus excessos. Agora, para cumprir a missão, tem, cara, sempre vai ter. Mano, é tão contraditório isso, porque se fosse por meio dessa fé equivocada, por que os apóstolos não pediram para não morrer? Me tira da prisão. Ah, Senhor, Aí a gente só volta para Paulo e Silas, né? Cara, olha que olha que paradoxo. Agora aprendi essa palavra. Paradoxo é tipo contradição, né? Gostei dessa, vou usar essa há muito tempo agora. Olha que paradoxo. Como que Deus abre a prisão de Paulo e deixa João morrer na prisão? Lembre da prisão igual o Mar Vermelho. Se ele abriu o mar... Não, é porque o mar estava atrapalhando a passagem, só por causa disso. Mas por que se ele abriu... Não, ele só tirou da prisão porque a missão dos caras não estava pronta. Vamos adorar para sair da prisão. Não, cara, ele estava adorando o Senhor porque, cara, mano, o diabo acha que vai parar a gente. Não, pô. Nós temos uma missão para cumprir, então estamos na prisão, vamos adorar. Olha que paradoxo esse evangelho que a gente vive. Bonita palavra, né? Paradoxo. Jesus, na oração do Jesus, ele até tentou, né, orar assim, Pai, se possível afasta de mim. Mas no final eles não falaram, mas se não seja feito o que eu quero, né? E é isso, né? A vontade do Pai, né? Os apóstolos, cara, mano,
Aí a gente enfatiza, a gente faz a campanha de Paulo e Silas. Porque a gente que acha que evangelho é isso. Evangelho é Deus nos livrar da prisão. Deus nos livrar da corrente. Mas e os que morreram na prisão? E os que foram cerrados ao meio? E os que foram queimados vivos? Cara, tem história dos mártires que os caras eram colocados em barril de óleo fervendo, mano. E os mártires do Coliseu. Cara, imagina, você pega aquela banha quente, quando você joga a batata para fritar dentro daquele óleo quente, imagina um ser humano ali. Era um tacho gigante e botava um cara. Ah, e tem história de cara que saiu vivo, tá? Teve uns que saíram vivos, tem outros que morreram queimados. Cara, que contradição é essa? Que Deus estranho é esse? Porque não tem a ver com o milagre em si. Tem a ver com o cumprimento. Não, e tem aqueles que dizem que o cara tinha pouco. Ah, não, tá te faltando fé, né? Ah, você não alcançou porque tá te faltando fé. Né? Sempre tem essas... Tá doente porque tá faltando fé. Cara, que Deus estranho, mano. A prisão só era o que atrapalhava o cumprimento da vontade. E João morreu lá na ilha mesmo. Ele falou, João, você já fez sua parte, acabou, você agora vem pra cá. Né? Se fosse por isso, cara, então... os caras mais ricos da história eram para ser os apóstolos. Né? Os de hoje em dia. O próprio Jesus, né? O próprio Jesus. Mano. Uma manjedora. Como é que o cara que é dono de tudo morre sem nada, né? Não, por que Maria e José tiveram que fugir? Pois é. Pô, Jesus não era o rei do universo. Nasceu o rei do universo. Ah, mas tem que fugir. Cara, a gente precisa se converter, né? Então, se a gente está envolvido na vontade, no que Deus está edificando, e se tudo em nós é em favor da vontade do que Ele está edificando, é óbvio que a gente vai ser livre de muitas coisas, favorecido em muitas coisas. No cumprimento da vontade, o Senhor vai dar o que precisa. Talvez não o que a gente quer. É como um senhor da batalha servindo seus soldados. Eu sempre uso esse termo. Nenhum general manda o soldado para a batalha sem arma, sem roupa, sem suprimento. Não manda, cara. E muito menos sozinho. E muito menos sem estratégia. Se um ser humano normal faz isso, imagina Deus, o Senhor dos exércitos. Ele vai suprir, Ele dá. Você vai, Senhor, então eu preciso de água porque eu vou atravessar esse deserto aqui com... Então pega aqui, meu filho, pega. Aí é nisso que as palavras de fé entram. Que aquela fé fervorosa, eu declaro em nome de Jesus. Claro, se é em nome dele que a gente está indo. Se é em nosso próprio nome, não adianta usar no final em nome de Jesus. Se é em nosso nome, se é só em nosso favor. Então consagre tudo ao Senhor. Coloque sua vida, tudo, o seu trabalho, sua profissão, não precisa largar ele. Coloque tudo em favor do Senhor e você vai ver as coisas fluir, cara. Você falar em nome dele. Não é o nome. Não é o nome. É em nome. Não é se eu falar Jesus a mágica acontece, né? Como o gênio da lâmpada. Não. É se eu estou em nome dele. Por isso que o mar, quando viu o povo, se abriu. O Rio Jordão, quando viu o povo, recuou. Volta para o Salmo 118. Olha o versículo do 13 ao 16. Alguém bem alto aí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força, o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A mão do Senhor faz proezas. A mão do Senhor se eleva. A mão do Senhor faz proezas. Algumas outras versões usam a destra do Senhor, né? Vamos lá. Quem está à destra de Deus? Está vendo? Quem está à destra do Senhor? Quem foi colocado, assentado à destra do Pai?
Está vendo como as palavras que Davi usa não é palavras de pensamento positivo, não são chavões, né? Não é frases inventadas. Não, Davi falava daquilo que ele tinha revelação. Davi falava aquilo que era a vontade do Senhor. Então Davi ele fala, nas tendas do justo a voz de júbilo e de salvação, a destra do Senhor faz proezas. Ou seja, Cristo, o Senhor desse exército. A destra do Senhor, a mão do Senhor se eleva. A mão do Senhor faz proezas. O Senhor, o 14, né? O Senhor é minha força e meu cântico, porque Ele me salvou. Olha, a quem Davi acreditava tudo que fazia. Aí a gente dá crédito, às vezes a gente, assim né, me entenda bem por favor, às vezes a gente trabalhou, fez tudo certinho e tal, fomos lá, conseguimos adquirir as coisas, a gente sabe que, claro, tudo é o Senhor que dá força para trabalhar e fica aquela coisa toda. Às vezes a gente foi ali, mas a gente tem essa ideia de acreditar as coisas a Deus, e isso é muito bom, tá? Não estou pedindo para mudar isso, por favor. Mas a essência desse crédito que Davi dava era exatamente porque era uma coisa que Deus tinha mandado fazer. Amém? Não perca essa prática de dar crédito ao Senhor em tudo, mesmo que tenha sido você, não é isso. Mas a ênfase, a essência desse negócio de não, foi o Senhor, o Senhor, é porque literalmente saía do Senhor, era por meio da palavra do Senhor. Ele sabia que era o Senhor, cara, foi o Senhor que guiou aquela pedra, cara, para acertar a cabeça do gigante, ele sabia. Ele fala da habilidade que o Senhor dá às suas mãos, o Senhor que adestra os meus dedos para a batalha. Então o crédito que ele dava ao Senhor, literalmente, era exatamente por isso, porque ele estava indo em nome do Senhor. Pô, é o Senhor, o Senhor fez. O Senhor é a minha força. Por quê? Porque ele estava no Senhor. Porque, cara, como que pode um exército de poucos vencer muitos? Ele tinha essa clareza, ele falou, cara, o Senhor é a nossa força. Então a gente às vezes fala nos chavões, esperando que essas coisas aconteçam uma mágica nas coisas que a gente deseja. Temos que vencer essa medida, temos que ultrapassar essa medida. Então, irmãos, por favor, não retire o texto do contexto para usar ele em suas guerras pessoais contra inimigos que não são de Deus, que Deus não aprova ou não faz parte dessa guerra. Deus não aprova muitas das guerras que nós estamos travando, amém? Deus não está em muitas das guerras que nós estamos travando. Deus não é inimigo de muita gente que a gente fez como inimigo. Amém? Os nossos inimigos, a gente sabe quem são. Os nossos inimigos, nós sabemos quem são. Os inimigos da igreja, a gente sabe quem é. Os opositores, nossos opositores, a gente sabe quem são. Amém? Os céus, irmãos, os anjos, o Senhor não é como aquela equipe tática, né? Aquela equipe tática especial que a gente chama quando a gente quer usar para alguma coisa a nosso benefício. Não é... A gente vê aquela batalha, né, entre o anjo e os anjos de Satanás ali em Daniel, né? A gente vê a ideia de tirar um texto do contexto e aplicar para outras coisas. Aquela batalha ali é porque Deus tinha enviado uma mensagem a Daniel e os céus estavam resistindo àquela mensagem de chegar até Daniel. Então essas guerras travadas, irmãos, elas têm um propósito. O inimigo, ele tem um alvo e ele tem um porquê. Então, não use, né, os anjos ministradores, né, não use a palavra, a espada do Espírito, né, como se fosse alguém que está lá no céu só esperando uma causa. Não, Deus já tem uma causa. E antes mesmo da gente nascer, antes das coisas existirem, essa batalha já existia, o Senhor já estava guerreando, o Senhor, essas coisas, sabe, parece que o Senhor está sem causa. Deus não tem uma causa, a gente está inventando causa para Deus. A gente, cara, está complicado, a gente já não sabe se é um culto ou se é uma sessão, uma palestra, né? A gente não sabe mais o que são, já misturou tudo, né? A gente não sabe se é uma pregação, se é uma palestra, a gente não sabe se é uma igreja ou se é um clube, se é uma sessão terapêutica, a gente não sabe se é um pastor, se é um coach, né? A gente não sabe se é um profeta ou se é alguém motivacional, misturou tudo, cara.
Qual era o contexto de Davi? Davi lutava para o Senhor. Davi lutava para Deus, por Deus. Davi lutava as guerras do Senhor, em nome do Senhor, em favor do Senhor. Por isso que ele podia falar o que ele falava, por isso ele podia declarar o que declarava, por isso ele podia se colocar em nome de quem ele se colocava. Por isso que Davi usava aquelas palavras corretas. Amém? Nós arrumamos brigas pessoais com pessoas ou coisas que Deus não está contra elas. E usurpamos as palavras de homens que lutavam na guerra do Senhor para solucionar nossas briguinhas pessoais. Deus age sim em nosso favor quando estamos alinhados com seu plano e em favor da sua vontade. Deus age sim em nossas necessidades quando fazemos dele o nosso guarda e o nosso Senhor. Cara, depois que a gente começa a entender essas coisas, o Salmo 91 para mim, agora dá para entender o Salmo 91. Deus age sim em nossas necessidades quando fazemos dele o nosso guarda, quando fazemos dele o nosso Senhor. Aquele que habita, não é? Irmão, fica em paz, irmão. 10 mil cairão ao seu lado, mil ao seu lado, 10 mil ao seu direito, e tu não será atingido. Não, eu não posso falar isso para você. Salmo 91 diz que isso é para quem fez do Senhor a sua habitação. Essa promessa é só para quem fez do Senhor o seu abrigo. Agora foi bem Itajaí mesmo. Viu como a gente tem essa ideia de usurpar as palavras? A gente pega o texto fora do contexto e quer aplicar, né, na marra. Não, irmão, fique em paz, 1000 cairão ao seu lado, 10 mil à sua direita. Não. Isso é para quem fez do Senhor o seu refúgio. Lê o Salmo 91 depois em casa de novo. Cara, o Salmo 91, mais do que uma promessa, mano, aquilo ali é uma sentença. É um convite a habitar na presença. O Salmo 91 não é aquele texto, né, que dá um alívio, né? Não, tá louco, cara. O Salmo 91 dá uma responsabilidade gigante, porque ele nos ordena a habitar debaixo do Senhor, debaixo da sua vontade, debaixo do seu senhorio. Então, quando nós fazemos do Senhor o nosso refúgio, cara, com certeza ele vai agir. Aí a promessa é que ele favorece os seus. Por quê? Porque é o Senhor da batalha enviando os soldados munidos daquilo que precisam para guerrear. Mas então Deus é meio mau, né? Mas ele não se compadece de mim? Cara, eu quero entrar numa parada bem prática aqui para a gente entender isso. Presta atenção, não tem a ver com Deus ter compaixão ou não. Tem a ver com Deus respeitar a nossa escolha. Tem a ver com Deus respeitar sobre a escolha que nós fizemos. Vou te explicar isso. Se nós escolher servir a Mamon, é a Mamon que nós devemos recorrer. A maioria das pessoas no mundo fazem isso. O Deus delas é o dinheiro. E quando elas precisam, elas recorrem ao próprio dinheiro, né? Trabalhando, negociando, às vezes fazendo coisas erradas, às vezes se matando de trabalhar, às vezes trocando a família pelo trabalho. Ou seja, se Mamon governa, é a Mamon que recorre. Se é o nosso próprio coração que nós escolhemos obedecer, cara, é ao nosso próprio coração que nós devemos recorrer. As nossas próprias razões, nossas próprias ideias. Deus, ele é justo e ele é respeitoso mediante as nossas opções. Mas então, nossa, como Deus é aquele que não habita no esconderijo do Altíssimo. Você está dizendo isso? Você é sim. Nossa, então Deus é mau. Não, Deus não é mau. Deus respeita o Senhor ao qual nós escolhemos servir. Deus respeita o governo que nós escolhemos colocar sobre nossas vidas. Não é que Deus esqueceu de mim, não. É que às vezes eu coloquei outro Senhor na minha vida e esse outro Senhor não está fazendo nada por mim. O problema é, cara, nós chegamos no limite agora. A humanidade chegou no limite, o crente, né? Porque a gente criou uns deuses, mas a gente deu o nome de Jesus. Aí que confunde tudo.
Uma coisa é o cara tá lá no mundo, não, cara, eu estou servindo o pecado mesmo, meu coração, estou fazendo aquilo que é bom para mim, estou buscando a felicidade, né? Estou seguindo o crente não, o crente ele tem vários deuses, mas ele coloca o nome de Jesus. Aí parece que está servindo a Deus, mas não. Às vezes está seguindo ele mesmo, às vezes ele está seguindo o seu próprio coração. Às vezes aí ele vai na igreja, clama, mas Deus é mau então, cara, Deus parece estar se vingando da gente. Não, Deus está dizendo, meu filho, não sou eu que governo você. Meu filho, você está pedindo para o Deus errado, você não serve a mim. Você não está me servindo, você está servindo outra coisa, então você vai ter que recorrer a ela. O problema é que nós servimos aos outros senhores e na hora de resolver nós vamos até o Senhor, usando sua palavra para invocar o direito de ser atendido por Ele. É por isso que a oração não tem poder, não tem sentido. A gente está servindo o próprio coração. Quando dá um problema, a gente vai para onde? Para Deus. E fala, Senhor, você não está vendo? Deus está falando, meu filho, mas não é minha vontade, eu não quero isso para você. Não é isso que eu quero. Por isso que Jesus convida o jovem rico para entrar no reino. Por isso que Jesus convida o jovem rico para sair da sujeição que ele tinha à sua riqueza e entrar na sujeição ao Senhor. Por isso que Jesus veio para não abrir uma igreja, para pregar o reino. Jesus veio abrir uma placa denominacional lá em Jerusalém. Não, ele veio pregar o reino. O que é pregar o reino? É convidar a todas as pessoas a se sujeitarem ao seu governo, à sua autoridade. Se sujeitar aos seus mandamentos, ao seu governo. Se deixar ser governados, liderado pela vontade. Por isso que, cara, você olha a pregação de Jesus, é um convite a se sujeitar a Ele, ao seu governo. Se você vai ler ali as bem-aventuranças, né, o Sermão do Monte, cara, aquilo ali é uma nova legislação, é a legislação para alguém que serve a Jesus. O Sermão do Monte é a legislação do reino de Deus. Tem muita gente que usa essa expressão, né, e eu acho legal. É a legislação do reino, é a legislação de alguém que se deixou ser governado pelo Senhor. Então, você é suprido por aquilo que você serve. Por isso que eu falo, aí bater na tecla, ficar usurpando da palavra, né? Ficar usando palavras para invocar um direito de ser atendido. Ah, mas o Senhor disse na sua palavra que se... Né? E às vezes a gente é ensinado a bater nessa tecla, né? A repetir palavras até que aconteça. Isso, cara, isso não é autoridade, isso não é sujeição, isso é outra coisa. Então nós somos ensinados às vezes a usurpar uma palavra de alguém que servia, né? A gente pega o exemplo, cara, mas ele falou isso e deu certo. Não, é um cara que estava debaixo do governo, debaixo da autoridade do Senhor. Então, Deus não é, poxa, Deus, cara, meio cruel. Não, Ele só está respeitando, porque assim, um rei, ele não vai conseguir ter autoridade lá onde é outro rei que governa. Eu sempre repito aquela frase do livro do Keith Green, né? Ou ele é senhor de tudo, ou ele não é senhor de nada. Não tem como você dividir governo, né? O Senhor pode cuidar, o Senhor cuida da minha vida. Por exemplo, hoje, como é que o crente vive? Das minhas finanças eu quero que Deus cuide, né? Das minhas emoções eu dou para o psicólogo. Dos meus sentimentos eu vou lá naquele terapeuta. A gente é um reino dividido, né? No meu casamento é outra coisa. Não há o governo literal do Senhor sobre a nossa vida. A gente fragmentou naquilo que é de nosso interesse. Por que das minhas finanças, às vezes, eu não deixo a legislação do Senhor governar sobre ela? Por quê? Porque eu quero só usar do poder que Ele tem para abençoar as minhas finanças. Irmãos, é por isso que Deus deseja ser nosso Senhor. Para que Ele possa ser Senhor de tudo em nós. Todo aquele que se coloca debaixo de sua autoridade, toda pessoa que se coloca debaixo da autoridade de alguém, ela serve às intenções e propósitos do seu Senhor. Por que Jesus convida a gente para... Veja, cara, Jesus, ele não... Todas as suas mensagens têm a ver com acreditar nele, seguir ele, se arrepender dos seus maus caminhos. Jesus, ele não vende o milagre aleatoriamente. O Senhor, as suas mensagens sempre foram claras. Por que Jesus fala, olha, quem quer ser o meu discípulo, tome sua cruz e siga-me.
Abandone sua própria vida e siga-me. Por que Jesus está falando isso? Porque Jesus está dizendo, cara, assim, você só vai servir aquilo que te governa. Se você não me servir, não vai adiantar. Você pode me seguir, pode ficar vindo atrás, pode gostar, mas o que vai... Porque quando você serve alguma coisa, você serve o interesse daquilo. Quando você está servindo alguém, você está servindo o interesse, o propósito daquela pessoa. Ou seja, mesmo que não goste de Jesus, mesmo que pregue, não, eu prego a liberdade. Todo mundo se sujeita a alguma coisa. Todo mundo tem um Senhor sobre si. O cara pode se achar o cara mais livre do mundo. Não, ele está servindo alguém. Ele está servindo alguma coisa. E na maioria das vezes nós seguimos a nós mesmos. Na maioria das vezes, todo mundo segue a si mesmo. Buscando sua própria liberdade, buscando sua própria crença, buscando aquilo que acredita, aquilo que acha que é o melhor. Não, busca o que é melhor para você. Isso é... não, cara, você não pode ficar... por exemplo, assim, isso aqui não é bom para você. Siga suas próprias intenções. Não deixa de ser um governo. Por que a palavra fala, o seu coração é enganoso? O que a palavra está querendo dizer? Cara, se você servir o seu coração, você está deixando o seu coração governar sobre você. Suas emoções governar sobre você. Seus sentimentos governar sobre você. Sempre alguém vai estar seguindo alguma coisa. Não adianta. O cara pode se achar o mais livrezão, bonzão de tudo, mais independente. Não, ele está servindo alguma coisa. Geralmente as pessoas que hoje já se feriram com a igreja, ou se machucaram, ou não tem mais essa confiança, né, na coletividade, nesse propósito, ele está sendo governado pelas circunstâncias. As feridas se tornaram o governo da vida dele. Por isso que ele diz, não vai mais, né? Aquilo ali não. É o que vai limitando a gente. Isso é governo, gente. Não tem jeito. Quem governava Davi? A guerra de quem que ele estava lutando? Então ele servia os interesses do Senhor. Ele servia por isso que ele falava, o Senhor é bom. Ele falava, o Senhor é poderoso. Cara, ele sabia quem ele servia. Ele conhecia o Deus ao qual ele servia. Amém? Muitas vezes a gente não vive o benefício que Deus tem pra gente, né? Porque a gente se dá pela metade, né? Isso é de Cristo. Isso aqui já a gente não vive, não desfruta do que Deus tem pra gente. A maior barreira dos cristãos hoje é a entrega total ao Senhor. Porque a gente entrega para Deus, a parte que a gente entrega para Deus é ainda servindo os nossos interesses. Porque assim, a gente vai servindo a nós mesmos. Quando a gente vê que chega num lugar que a gente não... a gente só precisa de um milagre mesmo isso aqui. Aí a gente vai até Deus. O milagre que a gente pede para Deus é para completar aquilo que a gente acredita que precisa. Olha que loucura, gente. A gente serve os nossos próprios interesses. Aí quando a gente chega, aqui o meu trabalho eu consigo, né? Até aqui na força do meu braço eu consigo. Agora eu preciso de um milagre. Então eu vou apelar ao Senhor. Cara, isso não é servir a Deus. Isso é pedir para que Deus solucione uma coisa que você não pode fazer para completar aquilo que você acha que é o bom para você. E isso não é ser governado pelo Senhor. Aí a gente volta na oração do Pai Nosso. Cara, sempre volta na oração do Pai Nosso, né? É simples, assim, venha a nós o seu reino. Ele falou, Senhor, nos governa. Ele está dizendo, gente, se sujeita ao governo, se sujeita à autoridade do Senhor. Peça para que, essa é a plenitude, peça para que o Senhor cumpra no meio de vocês, entre vocês, a vontade plena, da mesma forma que no céu a vontade plena dele é cumprida. Como é que eu sei que eu estou servindo a mim mesmo? É quando eu acho que coisas vão me completar. É quando eu vivo para alcançar coisas que eu acho que vão me trazer a plenitude. Em Cristo é diferente. Você encontra em Cristo a plenitude, sem precisar dessas coisas. É o contrário. Então a gente não desfruta dessa plenitude em Deus, né? Aí se vende aquele evangelho, não, você vai ter que encontrar sua plenitude no Senhor, achando também que é a coisa, né? Não, tua vida não destrava porque você não, né? Você não tem fé, mas qual é o fim desse destravar? É para prosperar, né? É para ter uma vida abundante, né? O abundante se tornou ter muitas coisas. Quem disse que abundante é ter muita coisa? Né? Quem disse que abundante é ter o que eu quero? Quem disse que a vida abundante em Deus é aquilo que eu sonho ter? De onde foi que a gente tirou isso?
Então, gente, servir a Deus é diferente de simpatizar com Ele. Servir a Deus é diferente de simpatizar com suas palavras, com seus feitos. Amém? Às vezes a gente vai no culto, tem boas práticas, mas seguimos a autoridade do nosso próprio coração. É o rasgar as vestes e não rasgar o coração. A gente tem as práticas religiosas, mas lá no fundo o alvo não é servir ao Senhor, é ser servido pelo Senhor. Cara, essa palavra, é que assim, quando a gente repete muito uma coisa, ela cai em descrédito, assim, né? Mano, a palavra servir ao Senhor, ela já explica tudo. Ela por si só, a palavra servir ao Senhor explica tudo. Servir ao Senhor. Entendeu? Tipo, Ele tem autoridade, a gente serve a sua vontade, serve as suas intenções. A gente não, como eu falei domingo aqui, a gente não tem uma missão própria. Servir é se sujeitar à missão do nosso Senhor. Então, ir no culto, ter boas práticas, tem coisa, não significa. Às vezes a gente está seguindo a nós mesmos. Servem a si mesmos, mas quando precisam do milagre, recorrem a Deus. Porque não podemos fazer milagres, né? Mas Deus pode. Mas então o Senhor é só parte para nós. O Senhor é só aquela parte onde não cabe a nós fazer, né? Não, Ele é Senhor de tudo ou não é Senhor. Você nunca vai ver 2 reis num lugar só, não. Ou é um, é outro. Quando acaba a jurisdição de um, começa de outro. Então, tudo em nós precisa servir ao Senhor. Deus não pode ser só o escape na hora que nós precisamos de alguma coisa. Então, cara, glória a Deus pela oração do Pai Nosso. Então, Davi é esse exemplo de alguém que servia ao Senhor. E é por isso que Deus cuidava tanto de Davi. E por isso que Davi fazia tanto uso das palavras de fé. Por isso que Davi verbalizava a sua fé. Porque ele servia ao Senhor. As palavras de Davi eram as sentenças de Deus. As palavras de Davi eram a espada do Espírito. O que Davi proclamava era a espada do Espírito, que era a palavra de Deus. Volta para o Salmo 149 e olha que loucura isso, cara. Veja agora o versículo 9. O final, né? A gente já leu. Olha, quer ver? Deixa eu só voltar no versículo 6 ali. Peraí. Versículo 6. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. Nas suas mãos, espada de 2 gumes. Para quê? Para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos. Para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro. Para executar contra eles a sentença escrita. Ou seja, a vontade do Senhor. Cara, olha o que diz o final do versículo 9. Esse é o glorioso privilégio dos seus fiéis. Mano do céu, olha que loucura. Essa é a vitória do povo de Deus. O que é a vitória do povo de Deus? O que é esse glorioso privilégio dos fiéis? Saber que Deus já tem suas sentenças estabelecidas. E se nós declararmos e vivermos as sentenças, descobrirmos, saber o que é e executar elas, isso é um privilégio para aqueles que o seguem. Ele não diz que é um privilégio para todos. Ele fala, no meu termo, na Bíblia, ele fala sobre os seus fiéis. O que é fiel? Outra palavra, né, que caiu em disco. O que é fiel? O que é fidelidade? É ser de uma coisa só. É falar, ou seja, estar em favor de uma coisa só, de alguém. Não ser de 2 coisas, é ser de uma só. Não é cochear em 2 pensamentos, é ser de uma coisa. Não é buscar em outra coisa. Não é o contrário de trair, é o contrário de
de se dividir, é fiel. Ele fala, aqui, ó, vamos parafrasear, né? Ele está dizendo assim, ó, o povo de Deus, aqueles que são fiéis ao Senhor, tem uma grande arma em seu favor, tem um privilégio em seu favor, que é conhecer e executar as sentenças do Senhor que já estão escritas, que já estão estabelecidas. Ele está dizendo, cara, os fiéis a Deus têm uma arma poderosa, e se eles descobrirem, cara, é por isso que Davi falava de matar, de estrangular, de arrebentar, de partir no meio, assim, como se fosse ir ali comprar um picolé, né? Ele tipo, porque ele não falava dele, porque era a vontade do Senhor. Mano, Davi chega no meio, cara, imagina, um exército com medo de um homem, de Golias. Mano, Davi, aí um menino chega na frente desse exército covarde e fala assim, pô, eu não estou entendendo, cara. Sabe o que Davi está dizendo? Davi disse, ó, vocês não conhecem Deus. É isso que Davi estava dizendo. Vocês não conhecem Deus, pô. Se vocês conhecessem Deus igual eu conheço, cara, eu tô esses anos todos lá atrás das malhadas, servindo a Deus em time. Eu sei o que Deus quer. E o que Deus não quer, cara, é vocês parados diante de um homem só, pelo amor de Deus. Vocês estão ficando loucos? Vocês não conhecem Deus, pô. O que vocês estão? Vocês estão com medo, vocês estão acovardados, não tem um homem aqui, não tem um. É isso aí. Boa, Santana. O exército estava em nome de Saul, né? Saul é Davi em nome do Senhor. Mano, olha que loucura, cara. O escudo de Davi não era a armadura de Saul, era as armaduras do Senhor, era a sua fé. O que faz meros mortais como nós, pó, não ter medo de demônios, de principado e potestade, de legiões, exércitos espirituais invisíveis? Só se a gente conhecer o Senhor, cara. Se a gente conhecer o Senhor, a gente sabe que, cara, mano, dentro de pouco tempo uma nação inteira pode se converter a Jesus. Qual é a realidade da igreja dos nossos dias? É a realidade do exército de Saul. Por que nós paralisamos diante de principados e potestades? Por quê? Porque estamos servindo Saul. Estamos servindo a nós mesmos. Estamos servindo o ímpeto do nosso próprio coração. Saul não era um rei segundo Deus. Saul era apelo do povo. Davi era um rei que Deus escolheu. Então a nossa paralisia está na nossa falta de conhecimento de Deus. A nossa ineficácia, nós somos um exército paralisado, cara. Fraco, enfraquecido, amedrontado, porque não conhecemos o Senhor. O que fez com que Davi conhecesse o Senhor? Davi talvez não tinha habilidade de guerra de seus irmãos. Davi tinha intimidade com Deus. Davi era um homem de oração. Davi era um homem de relacionamento com Deus. Davi era um homem de intimidade com Deus. Então Davi não foi na sua força. Davi foi na força de quem? Cara, tem que ter fé, mano, para acreditar que eu, como menino, vou ganhar de um gigante desse, que eu vou jogar uma pedra e vai acertar no meio da testa do cara. Uma pedra. Hã? E uma pedra, né? É um milagre já. Cara, é só milagre, mano. Só um milagre, pô. Amém? Tá feia a coisa pra nós, né? Que hora é? Esse é o privilégio dos que servem ao Senhor. Saber que existem sentenças escritas. Saber que existem armas e poder disponível à igreja. Lembra do dilema? Não é para mim. É para o cumprimento da vontade do Senhor. Esse é o privilégio dos servos do Senhor, dos fiéis, dos que servem a Ele. Saber que já está tudo decretado. A gente precisa ir lá na casa das armas, né? Eu já visitei alguns castelos. E sempre tem a casa das armas, né? Tem aqueles quartos assim onde ficava. O Senhor está nos convidando para ir para aquele lugar, cara. E ali, né?
pegar as armas espirituais e para poder sair para essa. Só que, cara, a fé vai fazer a gente perceber que já está tudo definido. Qual que é o texto, cara, que eu falei lá da... dos portais eternos, abram-se os portais eternos. Salmo 24. Do Senhor é a terra, tipo assim, essa é uma sentença escrita. Por isso, abram-se portais eternos para que esse rei, ao qual já é tudo dele, entre. Cara, essa palavra, abra portal para que ele entre, mano, isso é muita loucura, cara. É meio Doutor Estranho mesmo, né? Tipo, a igreja a igreja funciona por meio dos louvores, da oração, da sujeição. Nós abrimos um portal, cara, que une céu e terra. Porque já é do Senhor. Esse deveria ser o nosso privilégio. É aí que deveria estar a nossa alegria. O privilégio de servir a Deus. E nós estamos buscando outras coisas. Sendo assim, uma igreja que serve à vontade de Deus, que está e se move em sujeição ao seu senhorio, deve usar seus ajuntamentos como forma de vencer seus verdadeiros inimigos, usando a palavra de fé, ou seja, as sentenças escritas. Vou repetir. Uma igreja que serve à vontade de Deus, que está em sua vontade e se move em sua vontade, deve usar seus ajuntamentos, suas reuniões, seus cultos, as orações, como forma de vencer seus verdadeiros inimigos. Como? Usando as palavras de fé, ou seja, as sentenças escritas. Amém? Segundo o que Jesus nos ensinou, a igreja tem as chaves. Tem ou não tem? Talvez a gente não esteja usando. Porque as chaves ele deu à igreja. Ou talvez o que a gente acha que a igreja não é a igreja de Cristo. Porque o que é uma igreja de Cristo? É que se sujeita à sua liderança. Como sabemos que fazemos parte dessa igreja global, né? Essa igreja que está espalhada sobre toda a terra, esse corpo místico de Cristo que se reúne em toda a terra. Como sabemos que somos parte dele? Se é ele que lidera. Se é a vontade dele que está sendo trabalhada em prol. Se é em prol da vontade dele que estamos trabalhando. Se é para o cumprimento do que ele deseja que gastamos nosso dinheiro, nosso tempo, nossa oração, nossas lágrimas, nosso choro, nosso lamento. Se nós pegamos o recurso, se as nossas orações, se tudo que fazemos é para cooperar com as sentenças escritas, cara, estamos em paz, cara. Nós somos igreja de Cristo. Agora, essa igreja, ele deu chave para abrir as portas do inferno e libertar o cativo da vista ao cego. Temos que usar essas chaves. Sem as chaves, a igreja só consegue afetar o campo natural das coisas. Por isso nos tornamos tão metodológicos, não sei se existe essa palavra, metodológicos. Hã? Não, metódica é diferente. É duas coisas diferentes. Vou pegar, vocês entenderam, né? Vou descobrir aqui agora se existe. Muito bem, Gessé. Que diz respeito aos métodos. A ciência que se dedica ao estudo de métodos. Mais uma palavra bonita. É o paradoxo metodológico. Cara, várias... Não, é muita eloquência, né? Cara, tem um pastor amigo nosso, mano, que quando ele vai ouvir ele pregar, você tem que estar com o dicionário junto. O bicho é cruel, inteligente pra caramba. Vamos lá. Para encerrar. Precisamos conhecer a vontade de Deus com respeito aos inimigos espirituais que se opõem a nós. E precisamos expressar a sua vontade com nossa boca por meio da oração. Cara, isso é prática. Amém? Isso é coisa prática. Vou repetir. Precisamos conhecer a vontade de Deus com respeito aos nossos inimigos. Davi chegava, e aí, Senhor, o que eu faço com aqueles caras? Deus falava assim para Davi,
Arranca a cabeça, meu filho. Por que Davi não tinha dó, cara, de matar os outros? Nossa, mas, né? Para o nosso mundo, paz e amor, né? É meio estranho, né? O nosso evangelho, paz e amor, é meio estranho, né? Por que Davi não tinha medo de chegar lá e arrancar a cabeça dos caras? Porque é o que Deus queria que ele fizesse. De novo, precisamos conhecer a vontade de Deus com respeito aos inimigos espirituais que se opõem a nós. Conheça seus inimigos. Conheça seus verdadeiros inimigos. Conheça a vontade de Deus a respeito desses inimigos. Amém? E expresse essa vontade de Deus com sua boca por meio da oração. É prático, não é? Não é simples assim? Fica mais claro, né? A Santana deu uma risadinha. Não é tão fácil assim, né? Não, mas, cara, o difícil é a gente acreditar nisso, gente. Porque está escrito aqui. Se está escrito, é assim que é. Eu acho que é acreditar, cara, porque é por meio da fé, mano. Não sei. Se a gente acreditasse, eu acho que a gente viveria dessa forma. Eu vejo assim, ó, oração do Pai Nosso. Eu orava muito assim, ó, desde que eu entrei aqui, sempre fazendo isso, e oração do Pai Nosso. E, cara, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, olha essa coisa. Assim na terra como é feita no céu. Então, ou seja, a gente quer um reino, mas a gente não quer fazer a vontade de Deus. Porque quando você senta, tá batendo na terra. A gente está aqui fazendo a nossa vontade. E a gente está aqui preparando um lugar para Deus. Eu já até falei aqui para os irmãos que quando a presença vir, a gente tem que ter a consciência que o nosso querer, a nossa vontade, as nossas agendas, os nossos É isso aí. encerram. É isso aí. Não existe mais. O próprio fato, a própria palavra venha o teu reino, já é isso. É dizer, eu agora me sujeito. Né? Ou seja, venha governar sobre mim. É muito forte isso, cara. É muito forte isso. Então, a gente precisa identificar quais são os inimigos da igreja verdadeiramente. Conhecer a opinião de Deus. O que ele quer que a gente faça com esses inimigos? De que forma a gente age contra esses inimigos? E precisamos expressar essa vontade que a gente descobriu por meio de palavras. Como? Por meio da oração. O salmista escreve sobre esses altos louvores a Deus em sua boca e sobre uma espada de 2 gumes. O versículo... Cara, olha que legal isso aqui, cara. Salmo 149, versículo 6. Olha que top isso aqui. Versículo 6, Salmo 149. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, e nas suas mãos, espada de 2 gumes. Cara, o liberar da palavra... Lembra que todo crente já ouviu isso, né? A tua palavra tem poder, né? Libere, né? Tipo, declare sobre tal situação. Isso é uma verdade. A diferença é que isso aqui era feito mediante a opinião de Deus. Ou seja, Davi conhecia o Senhor, consultava o Senhor, sabia o que Deus estava fazendo, o que ele desejava fazer. Então ele liberava. Irmãos, essa é uma combinação perfeita. Essa é a combinação extraordinária. Nos lábios estejam os louvores a Deus, e nas suas mãos a espada da palavra. Essa combinação é a expressão da adoração e do louvor com a nossa boca. É uma expressão de fé absoluta e confiança na vontade do Senhor. Então nós temos 2 coisas. Nas nossas mãos nós temos a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. E em nossa boca o louvor que declara a quem servimos, prestamos honra e obediência. A nossa boca precisa liberar as sentenças do Senhor. Vamos lá.
eu entendo que a nossa vitória sobre principados e potestades, sobre as fortalezas que impedem, né, que prendem ainda uma nação, pessoas, debaixo desses sofismas, né, desses dogmas, elas não são vencidas à medida que nós repetimos, mas é à medida que nós recebemos autoridade, porque eu creio que à medida que nós crescemos na autoridade, no conhecimento de Deus, e à medida que essa palavra for uma verdade e tiver fé suficiente em nós para agirmos espiritualmente, eu creio que, cara, não vai precisar, talvez, muito alarde. Cara, vai ser num momento, vai ser um de repente de Deus. À medida que a gente crescer nessa consciência, nessa verdade, à medida que nós tivermos autoridade, cara, não vai ser o quanto de coisa nós vamos fazer, mas é o quanto de autoridade carregamos. Não é o quanto de coisas vamos inventar, é o quanto de autoridade carregamos. É difícil para a igreja, porque nós temos muitas ideias de coisas para fazer, mas pouca disponibilidade para adquirir poder e autoridade de Deus. Então o que está acontecendo conosco? Nós estamos crescendo dia após dia, semana após semana. Nós estamos assimilando essas verdades. Por que da insistência de orarmos, de fazermos das nossas reuniões um ajuntamento espiritual, não apenas natural? Porque a cada momento em que nós perseveramos na presença, nós vamos absorvendo dessa presença. A prática de estar na face vai se tornando cada vez mais familiarizada para nós. A presença vai se tornando o lugar de habitação da igreja. Não é o lugar de passagem, o lugar de socorro, não. É o lugar de refúgio, é o lugar onde estamos, onde habitamos. Então não é o quanto de coisas vamos fazer, é o quanto de autoridade temos. Não é o quanto de coisas vamos inventar, é o quanto de poder está sobre a igreja para declarar, e assim nós vamos avançando, pouco a pouco, medida a medida. Se é nas regiões celestiais que as portas do inferno não prevalecem a igreja, então não é sobre o que vamos fazer, é sobre um lugar que vamos ocupar. Nós estamos trabalhando para ocupar um lugar. Nós estamos trabalhando para ir para um lugar, essas regiões celestiais. Quando nós chegarmos lá, quando isso for uma prática da igreja, isso se tornar claro dentro de nós, a cada medida que estudamos e vai se desencortinando a palavra de nós, vai crescendo essa autoridade dentro de nós, vai crescendo esse entendimento. As nossas orações começam a ser assertivas, né? A nossa mente começa a ficar voltada às sentenças do Senhor, à vontade do Senhor. A cada passo que nós perseveramos na presença, um pouquinho de nós vai morrendo. A cada passo, cara, eu não sei se você percebe, mas a cada movimentação que a gente faz, né? Pô, naquele outro sábado ficamos 6 horas aqui, aí veio o culto, aí na outra semana a gente já estuda um pouquinho mais sobre o que a palavra diz, aí na quinta-feira a gente vai lá e bota em prática, estamos na devoção, aí vem as 24 horas, pô, cara, Deus faz tantas coisas, abre o nosso entendimento, coisas acontecem, pô, aí no outro dia a igreja se reúne e nós temos um envio, cara, sabe, parece que o Senhor está agregando a nós conhecimento, entendimento, autoridade. Então nós precisamos perseverar nisso, até que o Senhor olhe para nós e fala, cara, uau, tem uma porta aberta, tem um portal aberto, tem um lugar onde uau. E à medida que nós crescemos nisso, o que acontece? O nosso eu vai morrendo devagarzinho. Quanto mais distante do Senhor nós estamos, mais perto de nós mesmos nós ficamos. É a diferença entre Maria e Marta. Marta só estava ali, no mesmo lugar, estava no mesmo ambiente. Maria estava na face. Marta, por não estar na face, estava mais próximo dela mesma, estava próximo de suas intenções. Marta estava próximo de suas vontades. Maria, diante do Senhor, não tinha nada, não tinha, você não era ela. Quem poderá, cara, fazer alguma coisa diante da presença? Quem é que terá altivez suficiente, orgulho, para diante da presença questionar ou querer? Não há como. Os 24 anciãos prostram suas coroas. Então, qual o lugar da igreja adquirir autoridade? Qual o lugar da igreja? Qual o lugar de nós morrermos para nós mesmos? Diante da face do Senhor. Então, à medida que nós ficamos próximos do Senhor, um pouquinho de nós vai morrendo. Uma medida maior do nosso eu vai desencortinando, vai desmoronando.
Rapaz, a gente não tem medo de uma abelha, imagina do diabo, né? Amém, irmãos? Louvores a Deus estejam em seus lábios e uma espada afiada em suas mãos. Cara, grava esse versículo e faça disso uma metodologia de vida para você quando você estiver diante da presença, quando você se reunir com seus irmãos. Faça disso uma metodologia, faça disso uma disciplina, uma prática, um entendimento prático de como nos ajuntarmos e celebrarmos ao Senhor. É aqui que a música faz sentido. É por isso que cantamos, por isso que escolhemos as músicas que escolhemos, por isso que precisamos entender louvores em seus lábios e uma espada em suas mãos. Para quê? Leia depois, o que tem escrito depois? Para que isso tudo, Gessé? Mas para que fazer? É só para... não, para quê? Leia ali o versículo 7, para quê, gente? Exercer a vindicação entre as nações e de castigo sobre os povos. 8. Para prender seus reis com grilhões e algemas de ferro seus nobres, para executar contra eles sentença escrita, e assim em esplendor e felicidade louvá-lo-ão todos os seus devotos. Louvado seja o Eterno. Tá. Louvor esteja em seus lábios e uma espada afiada em suas mãos, para se vingarem das nações. Quem são os verdadeiros inimigos da igreja? Para se vingarem de principados e potestades, para se castigarem todo tipo de pensamento contrário ao Senhor, para prender essas autoridades, ó, versículo 8, gente, para prender esses governantes espirituais, para prender essas autoridades do mundo invisível com algemas, e os seus líderes, esses demônios, esses líderes, esses governos espirituais satânicos, para prendê-los, executar as sentenças escritas contra eles. Então, o que o louvor em nossos lábios e as espadas em nossas mãos fazem? Executa essa vontade, que é de se vingar de principados e potestades que aprisionam a nação inteira. Então, gente, versículo 6, por que a gente faz culto? Versículo 6, por que a gente se reúne para orar? Versículo 6, por que a gente se reúne para adorar o Senhor? Versículo 6, por que a gente faz culto? Versículo 6, por que a gente vem aqui na quinta, na terça, no domingo, no sábado, na 24 horas? Porque, versículo 6, é isso que a gente faz para esse fim. Amém? Por que a gente sai de casa para vir num lugar com um monte de gente, levantar a mão, cantar música e orar e não sei o que lá, não sei o que. Para quê? Para fazer o que o versículo 7, 8, 9 dizem. A gente canta, a gente libera, a gente executa, a gente, verbaliza a nossa fé, verbaliza a nossa confiança nas sentenças do Senhor. Por quê? Porque cada vez que nos juntamos fazendo isso, cara, estamos acorrentando principados e potestades que aprisionam o povo, que dominam sobre os ares, governos espirituais, governantes invisíveis das hostes demoníacas. Amém? O versículo 6 é a nossa prática de um povo que serve ao Senhor, crendo que com louvor em nossos lábios e uma espada em nossas mãos, estamos nos vingando dos principados e potestades que aprisionaram por séculos e séculos um povo, uma cultura, uma ideologia. Amém?